Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Essa é a aula 4 sobre o Teorema de Pitágoras. Hoje o objetivo da nossa aula vai ser trazer uma aplicação do Teorema de Pitágoras em outra área do conhecimento. Uma aplicação na física, no conceito de força. Tá? Então vem comigo que se você acompanhou as aulas anteriores e caso você não tenha visto, sugiro que você pause o vídeo e volte e assista as 3 aulas anteriores para que você consiga entender o que vai ser feito agora, tá certo? Então vamos lá. Força. Força a gente pode entender como sendo uma ação física com que causa deformações ou que altera o estado de repouso ou de movimento de um determinado objeto. Trata-se de uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Tenta entender comigo uma coisa, antes da gente começar a fazer a interpretação desse conceito. Quando a gente fala de grandeza, a gente tem que entender grandeza como sendo aquilo que a gente pode medir. Então tudo que a gente mede, a gente entende como grandeza. Então a gente tem 2 tipos de grandeza. As grandezas que nós chamamos de grandeza escalar e as grandezas vetoriais. Um exemplo de grandeza escalar, nós podemos dizer, por exemplo, a nossa altura, a massa de um corpo, também a gente entende como grandeza escalar. As grandezas escalares são aquelas que a gente utiliza um número para representá-las. Podemos dizer que elas são representadas apenas por um módulo, por um valor. Aí a nossa massa, que eu já falei, por exemplo, alguém que pese 70 quilos, esse valor de 70 quilos ou 70 quilogramas é o valor que vai representar essa grandeza escalar. Agora, a grandeza vetorial, e aqui você já tem um exemplo, que é a força. Outro exemplo também seria a velocidade e a aceleração, outras grandezas físicas, né, conceitos físicos, que tratam de uma grandeza vetorial. Essas grandezas, elas são representadas por ter um módulo, uma direção e um sentido. Tá? O módulo você tem que entender como sendo geometricamente um tamanho, certo? Então, como se a gente pensasse nisso aqui, um segmento, que esse segmento ele tem um tamanho. A direção, você tem que entender a direção como sendo para cima, para baixo, para os lados, horizontal. Então, essa é a ideia de direção. O sentido, aí você vai dar uma refinada. O sentido vai te orientar melhor. É quando você diz, olha, eu saio da esquerda para a direita. Esse é um sentido. Ou eu saio da direita para a esquerda. No caso, estou usando a minha posição, tá? Para você, aqui é a sua direita e aqui é a sua esquerda. Mas eu estou usando a minha, tá? Ou então, se você está indo de um lado para o outro. Então, seria mais ou menos essa a ideia do sentido, tá? Pois bem, essas são as grandezas vetoriais. Módulo, elas têm essas características. Tem o módulo, a direção e o sentido. Na física, o módulo você também vai ver como sendo a intensidade da força. Tá? Você pode entender o módulo também assim lá na física. Bom, mas a ideia não é aprofundar tanto o conceito físico, é tentar a gente entender o que é uma força, tá? Como sendo uma grandeza vetorial, para que a gente aplique aqui o Teorema de Pitágoras. Então vamos continuar. Agora, para ser uma grandeza vetorial, a gente representa por um vetor. Então, esses segmentos que você está vendo aqui, que eu coloquei, é a representação geométrica de um vetor. Tá? Ou seja, é um segmento orientado. Tá? Vai te mostrar para onde ele está apontando, ele está direcionando. Então, seria nesse sentido aí o segmento orientado. Isso seria um vetor. O módulo seria o tamanho desse vetor. Olha aqui, tamanho do vetor. A direção é a ideia que nós demos de ser a direção horizontal, de estar na diagonal, de estar na vertical.
E o sentido, a gente adota isso, esquerda para direita, direita para esquerda, cima para baixo, baixo para cima, seria assim. E pode ver como esse segmento, essa representação geométrica, ela nos fornece isso. Bom, aqui seria uma representação na física, né? Como sendo uma pessoa empurrando aqui um bloco, uma caixa, tá? Então veja que ela está usando as duas mãos para empurrar e o ponto onde está sendo aplicado a força está aqui, eu coloquei. Olha, bem aqui. Tá? E a gente representa essa força através de um vetor, como você está vendo aqui. E na física se usa bastante a letra F para representar a força, F de força. E aí você coloca essa setinha em cima, tá? Seria a notação para força. Então isso está dizendo para a gente aqui que essa pessoa está empurrando esse bloco para cá, tá? Olha aqui, então empurra para essa direção. Muito bem. Na matemática a gente usa normalmente letras minúsculas, tá? Para representar esses vetores exatamente com essas setinhas em cima. Então esse aqui seria o vetor U, vetor V, vetor W e vetor Z. Muito bem. Agora, para a gente poder chegar no Teorema de Pitágoras, nós vamos falar um pouquinho sobre força resultante. O que é a força resultante? A força resultante ela nada mais é do que a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um corpo. Bom, vamos entender aqui. Primeiro, somar vetores não é necessariamente a mesma coisa do que você somar números, tá? É necessário, para se somar vetor, a gente conhecer algumas características desses vetores. Por exemplo, vocês estão na mesma direção, estão em direção opostas ou contrária, estão em direções diferentes. Então, isso tudo conta. O sentido é o mesmo sentido, o sentido é diferente também. Então, para somar vetor, a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai ver aqui, por exemplo, 3 situações, tá? Em relação à força, e que se aplica aos vetores. Claro, haja vista que a força matematicamente é um vetor. Bom, quando essas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, olha aqui a representação geométrica, tá? Então, entenda o seguinte, que essa força aqui, que eu chamei de força 1, que é esse segmento aqui orientado, ó, que vai no início até aqui, tá? Tem esse tamanho, ou seja, o módulo dela, a intensidade dessa força. A força 2, representada pela F2, veja que o tamanho dela é daqui até esse pedaço todo aqui. Digamos que o módulo da força 2 é maior do que o da força 1, nesse caso que eu coloquei, a intensidade dela é maior. Tá? Então, a força resultante, para a gente determinar essa força, basta fazer de fato a soma entre essas duas forças, F1 e F2. Tá? Então, veja que eles estão na mesma direção. Que direção é essa aqui? É a direção horizontal. E por que eles estão no mesmo sentido? Olha, agora para você. É porque as duas forças seguem o sentido da esquerda para a direita. Então, quando atende essa característica aqui, delas estarem na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante nada mais é do que somar essas duas forças, tá? Os dois vetores. E aí veja, olha, como geometricamente é bem interessante, porque, olha, é como se você pegasse a força resultante, toma cuidado, não é só esse pedacinho vermelho que eu coloquei. Entenda que é como se eu pegasse o vetor F1 e colocasse ele aqui, ó, onde termina o F2. Então, a força resultante, na verdade, vai ser esse vetor todo aqui, esse vetor maior, esse grande, que parte aqui dessa bola até aqui, tá? Aí vê que fica bem entendido. Agora, as forças, quando elas têm a mesma direção, tá? Mas têm sentidos opostos, sentidos contrários, veja a representação. A direção dessas forças, veja que elas estão na direção horizontal, tá? Só que a força 1, qual é a orientação dela? Ainda para você que está assistindo,
ela sai, o sentido dela é da direita para a esquerda. A força 2, aqui representada por esse vetor, o sentido dela é da esquerda para a direita. Então, os sentidos de F1 e F2 são sentidos opostos, são sentidos contrários. Como é que a gente vai calcular a força resultante nesse caso? Basta eu pegar o vetor de maior módulo e subtrair pelo vetor de menor módulo, tá? Ou seja, vai ser a força de maior intensidade menos a força de menor intensidade. Essa vai ser a força resultante. Aí veja, olha lá como dá a ideia de subtração. Interessante. Olha, o F2 é o maior dos dois vetores, de F1 e F2. O segmento é esse tamanho todo. O F1 é esse daqui. Para fazer a força resultante, basta pegar aqui, olha, o F1 e subtrair aqui. Pega esse início e subtrai aqui. O F1 vai dar certinho aqui o tamanho do vetor que vai representar a força resultante. Que agora sim é esse pequenininho em vermelho, tá? Muito bem. Feito isso, agora sim, vamos ver aonde é que o teorema de Pitágoras aparece nisso. Agora, quando as forças têm direções perpendiculares, tá? Então, veja bem, aqui, a força 1, veja que ela está aqui na vertical. E a direção do vetor F2, da força 2, é na direção horizontal. E que o ângulo formado aqui é de 90 graus. Você vai ver também alguns autores, tá, galera? Chamar forças em direções ortogonais. É possível também você ver essa nomenclatura, tá? Então, perpendicular ortogonal, para nós aqui vai ser a mesma coisa. Pois bem, aí como é que a gente vai fazer a soma vetorial dessas forças? Como é que a gente soma vetores em direções perpendiculares? Olha para essa figura 2 aqui, é muito simples, gente. Você vai traçar aqui uma paralela ao vetor F2. Ó, você vai traçar uma paralela aqui. E vai traçar uma paralela aqui no final do F2, perpendicular a F1. Aí vai ficar assim, ó. Veja bem, vou tentar fazer aqui o melhor possível para a gente enxergar. Pronto. Eu acredito que ficou. Muito bem. Uma vez que a gente faz isso, a soma desses vetores vai ser esse vetor aqui. Dá uma olhada. Vou ficar um pouco na frente, mas já vou sair, gente. É só para desenhar. Pronto, olha. Então, o vetor que vai representar a soma desses vetores, ou seja, a força resultante, vai ser esse vetor aqui na diagonal desse retângulo. Percebe que essa figura aqui completa seria um retângulo. Então, a força resultante vai ser a diagonal do retângulo. Ó, força resultante, FR. E aí, veja bem, como nós sabemos que esse ângulo formado entre o F1, o vetor F1 e o vetor F2 é de 90 graus, e para a forma que nós construímos, traçando uma paralela F1 e uma paralela F2, esse ângulo aqui também vai ser 90. Olha só, gente. Observa esse triângulo aqui que eu vou indicar. Olha só o triângulo que se formou aqui. Veja. Consegue anotar agora? Perceba esse triângulo aqui. E olha só, já que esse tamanho, por ser paralelo aqui, então esse segmento aqui vai ser F1 também. Aqui, ó, F1, tem o mesmo tamanho. Então veja que agora, para determinar o valor da força resultante, tá, desse vetor FR,
ele vai ser o quê? A hipotenusa desse triângulo, ó. Tá de frente para um ângulo reto, ó. É o lado de frente para um ângulo reto. Logo, a nossa hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, como é que a gente vai obter a força resultante? É que a hipotenusa ao quadrado, que agora a gente está representando por FR, é igual à soma, veja bem, olha, a soma do quadrado dos catetos. Eu vou colocar aqui F1 ao quadrado mais F2, vou apagar aqui, tá, gente? Só para a gente organizar. F2 ao quadrado. Tá aqui. Pronto. E aqui eu vou colocar F2. Pronto. Perfeito? Entendido, meus amigos? Então perceba que a aula de hoje, na verdade, a gente tentou... nós falamos sobre um conceito físico de força, tentamos fazer um breve resumo até chegar onde realmente importa, que era como se calcula a força resultante quando dois vetores estão em direções perpendiculares, que seria aqui. Tá? Mas para que a gente pudesse entender melhor a questão do que é uma grandeza vetorial, o que é um vetor, a gente fez todo esse caminho, mas para a gente poder chegar aqui, tá certo? Então, na nossa próxima aula, eu já vou trazer questões que envolvem deixa eu vir para cá. Esse caso aqui, tá? Esses outros não. Isso aqui vai ficar para você, para física. Aqui para matemática, para o teorema de Pitágoras, nós vamos fazer questões que envolvem forças nessa direção aqui, direções perpendiculares, tá bom? Beleza. Então, vamos fazer nossas considerações finais. É muito interessante saber que você consegue aplicar um conhecimento matemático em outra área do conhecimento, na física. Aliás, a física, ela é um campo que trabalha tanta matemática que eu normalmente digo que a física ela é o grande campo da aplicação da matemática. Os principais conceitos de matemática que nós temos, com certeza tem uma aplicação lá na física, tá? Então, isso é muito legal, eu trouxe para vocês para a gente tentar fugir um pouquinho do tradicional. Eu estudo o teorema de Pitágoras, aí quando pessoal que estão na escola, tá? Que estão fazendo a mudança lá no ensino fundamental, normalmente o que se faz? O professor vê lá o teorema de Pitágoras e na parte de matemática, dá os exemplos lá dos prédios, a questão lá da escada que nós fizemos no Enem, aí tem as questões conceituais também, que a gente já abordamos, mas a gente fica assim, aí quando chega na física, o aluno ele passa a estudar física, aí ele fica meio perdido, assim, não consegue fazer a ligação, né, é exatamente isso, você não consegue conectar, essa palavra melhor. Você não consegue conectar o conhecimento que você tem de matemática e aplicar ele na física. É o mesmo. O que muda aqui? É a notação. Tá? É a notação só. Mas esse FR, F1, F2 é o mesmo que nós usamos, o A, o B, o C. Só é uma representação para deixar a física, na área da física faz isso para deixar isso organizado. Porque fica mais interessante para a gente trabalhar F fazendo referência à força. Mas é o mesmo teorema de Pitágoras, tá certo? Então, desde já eu agradeço a atenção de todos. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, tá? De compartilhar com seus amigos, os seus familiares. E, para quem não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal para que a gente continue esse trabalho que... eu tenho certeza que a gente ainda tem bastante para contribuir aí e auxiliar vocês nessa caminhada para aprender a matemática de verdade. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.